29 anos. Todos bem-vindos a este vídeo. Faz 29 anos hoje. Entrei numa igreja, me arrependi, entreguei minha vida a Jesus e o Espírito Santo entrou em mim de uma maneira muito poderosa. E eu frequentemente pensava, naquele momento, 29 anos atrás, e hoje, 29 anos depois, estou agora no México e Deus nos levou por uma jornada ao redor do mundo. E é realmente a nossa aventura. Quero fazer este vídeo porque você estar aqui para viver a vida que Deus tem para você. Eu sou tão grato por essa jornada que Deus me levou e que realmente começou 29 anos atrás com Ele. Não me arrependo de nada, é realmente uma vida plena. Eu quero que vocês lá fora também experimentem isso. Quero que vocês vivenciem essa vida real, essa vida plena, que eu sei que Deus tem para todos nós. O que eu quero fazer nesse vídeo quero compartilhar algo do meu coração. Também quero compartilhar o que aconteceu 29 anos atrás e um pouco do que aconteceu desde então e o que eu aprendi. E é com esse foco que quero que vocês vivam a mesma vida. Porque eu fico frustrado quando vejo cristãos apenas indo à igreja e ir à igreja, voltar para casa, ir à igreja, voltar para casa. Não é tudo sem saber o que Deus tem para eles ou se satisfazer apenas fazendo isso. Eu não entendo. Deus quer que vivamos a vida que realmente a vivamos. Seguir Cristo de uma maneira muito radical. Ele quer que vivamos no primeiro amor e eu quero falar sobre isso. Então faz 29 anos desde ontem. Era 4 de abril, era o aniversário da minha esposa, aniversário da Lene. E eu escrevi um post no Facebook e YouTube sobre o aniversário dela. E tem algumas coisas que a Lene sempre disse. Isso fazia parte da vida dela, um lema que ela tinha, mesmo quando a conheci muitos anos atrás. E o que ela dizia Deus é fiel, Deus está no controle. Como aquelas palavras, Deus é fiel e Deus está no controle. Esse tem sido o lema da minha esposa. E é realmente lindo. E quando eu estava na prisão no ano passado e passamos por uma temporada muito difícil em nossa vida, e Lene ficou doente e foi muito difícil para minha esposa. Eu lembro que um dia da prisão, conversei com Lena pelo telefone. Quando tudo isso acabar, quero continuar dizendo: Deus é fiel, Deus está no controle. E Ele é fiel e Ele está no controle. E mesmo que levemos uma vida louca, podemos dizer que essa é a vontade de Deus. E podemos dizer que essa é a vontade de Deus. Fique hoje, que Deus sempre foi fiel e Ele está no controle. Quando entregamos tudo por Ele, isso não era apenas um dito. Ela também começou com e tem dito muito nos últimos anos, e isso é que não é o que queremos. Não é o que queremos, é o que Deus quer. Não é o que queremos, mas sim o que Deus quer. Uma vez, e muitas vezes quando eu estive em uma reunião, eu sempre, sendo um cristão dedicado, e vamos lá, vá com tudo. O que você quer fazer da sua vida, faça acontecer. Não se contente com menos. E senhoras às vezes me lembram, dizem: ei Tom, lembre-se, não é o que eles querem. Deus quer. Isso está correto. Mas eu também acredito que quando você está verdadeiramente apaixonado, ama Jesus, Deus te ama. Deus colocou o seu desejo em nosso coração. Mas na verdade não é o que queremos. É o que Deus quer conosco. E Deus, Ele tem muito mais lá fora para você e para mim. E eu quero contar um pouco sobre minha vida e minha jornada. E depois quero falar com vocês aqui no final. 5 de abril de 1995, essa data, 29 anos atrás. Já disse muitas vezes como parte do meu testemunho. Esse foi o dia em que entrei numa igreja pela primeira vez, não havia uma parede. Igreja Luton. Eu nunca estive em uma igreja assim. Entrei em uma pequena igreja livre, igreja pentecostal. E havia uma banda de louvor. Nunca tinha visto isso antes. Só conhecia o órgão. Órgão, teclado lá, mas eles têm tudo.
E eu entrei lá e só havia um amor e uma excitação, e não como a velha igreja luterana. E eu vi que eles tinham algo que eu não tinha. E o cara que falou, ele falou sobre Jesus e arrependimento e o que é viver com Deus. Eu simplesmente soube que isso é o que eu preciso. Eu quero Deus. E ele perguntou, quem quer ser salvo? E eu estava tipo, eu quero. E fui lá pra frente. E eu me arrependi, orei, e mais tarde naquela noite perguntaram se alguém queria o Espírito Santo, e eu me apresentei novamente. Eu só queria tudo. E lá nosso Deus veio. Ainda me lembro desse dia hoje, 29 anos depois, como o mais poderoso. Foi a experiência mais incrível que já tive com Deus. Fiquei de olhos fechados enquanto ele orava por mim. E foi como se uma luz entrasse em meu corpo. Eu caí no chão. Tava deitado com uma sensação incrível por todo o corpo. E eu sabia, tipo, este é Deus. O Deus do universo que está a tocar-me agora. Agora eu sabia. Minha vida mudou completamente naquele momento. Levantei-me, fui para casa, olhei para o céu e disse, Deus, eu sei que estás aí. Na verdade, disse, oi, oi, porque sei que Ele está lá. Ele está lá. Eu encontrei-o, eu o experimentei, eu o conheci, mas eu não o sabia. O jeito que eu o conheço hoje. Mas foi aí que minha vida começou. E essa tem sido uma jornada onde nunca olhei para trás, sempre mantive o primeiro amor, nunca me desviei. Jesus disse à igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, tenho isso contra ti que deixaste o primeiro amor. Ele só dirá isso se era possível manter o primeiro amor. Caso contrário, ele não poderia nos culpar por deixar o primeiro amor. Então, é possível manter o primeiro amor e é possível deixar o primeiro amor. Se nos afastamos do primeiro amor, o que fazemos? Ele disse, arrependa-se e faça as primeiras obras que fez. Volte e faça o que fez no início. Então, o primeiro amor voltará para você. E eu acho que isso tem sido uma palavra-chave na minha vida, que tenho sido ativo, tenho servido a Deus. Sempre compartilhei sobre Jesus, sempre falei às pessoas sobre Ele, sempre fiz isso. Eu fiz e porque sempre fiz e continuo fazendo, senti a vida voltar. Para mim, como na semana passada, fui a um shopping aqui no México e realmente orei por 2 cruzes que foram curadas. E aconteceu. 2 das cruzes foram curadas quando eu estava no shopping. E isso simplesmente me deu vida, E no último fim de semana vimos 20 pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo e demônios sendo expulsos. E isso me dá vida. Fazer isso, ver outras pessoas se transformando, isso me ajudou a manter o primeiro amor e a primeira empolgação. Mas o que acontece? Se eu olhar para a minha vida, algumas das pessoas importantes perguntaram-me quais são os segredos e os elementos-chave. Eu diria que um dos elementos-chave na minha vida tem sido jejum. E eu quero viver essa vida, não só ler sobre ela, quero vivê-la. E uma das primeiras transformações foi 6 anos atrás, depois que recebi o Espírito Santo, estava lendo sobre o livro de Atos e os primeiros cristãos e como eles viviam, e eu pensava, eu quero isso, preciso viver essa vida, isso é para todos nós. E quando fazemos essas coisas, não quero apenas ir à igreja e falar sobre isso ou sonhar com isso e esperar que eu queira fazer isso. Quero obedecer a Cristo, quero vivê-lo, quero fazê-lo, quero obedecer a Cristo, quero vivê-lo. E lá, ninguém naquela época, ao meu redor, ninguém vivia aquela vida e ninguém podia demonstrá-la. E não eram todos os filmes que existem hoje, como temos distribuído os filmes onde realmente se vê a vida. Então, o que fazer? Jejuei, orei rapidamente e jejuei 40 dias, e isso realmente se tornou o começo de algo novo. E fiz isso várias vezes na minha vida e muitas vezes eles mudaram minha vida rapidamente, de verdade. O que fiz foi diferente, buscar Deus em oração e jejum. E eu tive um avanço lá em 2000, 6 anos depois de eu ter nascido de novo. Eu vi muitos pequenos e grandes avanços que me levaram por todo o mundo. Estive em 45 nações. Fizemos 3 filmes
e alcançamos milhões de pessoas através do YouTube e dos nossos filmes. Eu viajei muitos quilômetros de avião e de carro e conheci muitos de vocês pelo mundo. E nós vimos Deus fazer coisas incríveis. E um dos segredos, ou uma das coisas que acho muito especial para mim também, é que fui batizado na igreja luterana. Fui confirmado. Me disseram que parabéns, você nasceu de novo agora. E então descobri que era tudo mentira. Fui enganado, toda a minha família foi enganada. Todo mundo na minha família foi dito que nós nascemos de novo. Por quê? Porque fomos batizados quando bebês e somos confirmados na igreja luterana. E eu acabei de ver isso. Até mesmo mentir é. E eu vi o quão grande é o engano. Quando eu finalmente nasci de novo e experimentei essa nova vida e entrei numa igreja mais pentecostal. Eu estava eu sei que já fui enganado uma vez. E por isso não quero ser enganado novamente. E isso realmente me manteve até coisas cristãs. Por que fazemos assim se não está na Bíblia? E eu acho que isso era um segredo para mim, para realmente estar ciente de que eu não quero ser enganado. Mesmo que outras pessoas não façam, se eu leio aqui, isso deve ser a verdade. Isso foi uma das coisas que me levou nessa jornada para ver o poder no batismo, onde no movimento pentecostal que eu fazia parte, o movimento da fé em um momento. A maioria das pessoas batizaram pessoas como um símbolo. E eu também fiz isso por anos. Era apenas um símbolo, algo que fazíamos depois. Mas então, quando eu estudei a igreja primitiva, eu vi como eles batizavam pessoas. Pessoas na mesma noite, imediatamente no mesmo dia em que vieram à fé. E não algo que veio muito depois. E toda vez que vejo coisas na Bíblia que não estão alinhadas, nossa tradição e o que vi nas igrejas, ou até mesmo na minha própria vida, eu sou cristão. Não é a Bíblia, mas eu questiono as tradições da igreja. Eu questiono minha própria vida. E eu pensei, mas não posso construir sobre a tradição da minha igreja. Eu já fiz isso uma vez e sei que isso me enganou e a milhões de pessoas. Não posso questionar minha própria vida e o que acredito agora. O que penso ser certo e errado, porque posso ser facilmente enganado. Deus me deu a palavra. E eu acho que esse tem sido um grande segredo na minha vida também. Para realmente questionar as coisas e dizer, se eu não vejo na Bíblia, eu não vou lá. E foi por isso que mais tarde deixei o evangelho da prosperidade e o movimento de fé no qual fui salvo. Eu vi coisas como todo o foco no homem de Deus e na unção. Simplesmente não vi isso na Bíblia. Vejo na Bíblia que quando temos o Espírito Santo somos ungidos. Vi na Bíblia que todos somos chamados para o ministério. Não são apenas alguns que podem batizar, não são apenas alguns que podem impor as mãos nos doentes, não são apenas alguns que podem expulsar demônios. É hoje e é para todos nós em que eu cresci e ouse acreditar nisso. Eu posso entender a Bíblia, não preciso estar em uma universidade, não preciso ter um diploma em teologia. Como quando lemos no início do livro de Atos, e o homem coxo foi curado e João foi curado. Um ficou lá e Pedro e o conselho ficaram como impressionados e chocados, porque eram homens iletrados e não educados, e eles viram o poder e de onde veio a sabedoria deles. E não foi porque estiveram no seminário, foi porque andaram com Cristo. Eles estiveram com Ele. E eu acho que esse foi um grande segredo para mim, realmente. Coisas cristãs a dizer, se não vemos isso na Bíblia, por que então fazemos isso? Ouse confiar no que lemos. E quero te encorajar a fazer isso. Não acredito nas denominações eclesiásticas como são hoje, em que temos pessoas em uma caixa, com uma fé, e em outra caixa, pessoas diferentes. E como frequentemente vemos pessoas, é uma safra em uma caixa, uma denominação religiosa, depois saltam para outra e começam lá. Não vemos isso tão frequentemente.
Muitas vezes, a denominação da igreja em que você foi salvo, você permanecerá nela. Por quê? Porque quando você lê usando certos óculos, é como se estivesse com óculos religiosos e acredita no que te dizem para acreditar. Em vez de ler a Bíblia, isso era um grande segredo para mim. Eu acho também que o que precisamos na igreja precisamos ser mais práticos. Quando hoje falo com você sobre teologia, por exemplo, eu amo teologia. Eu costumo dizer, tá bom, você tem essa fé, mas como essa fé se torna prática? Olhe na sua vida, por exemplo, toda vez que eu tenho uma discussão com pessoas sobre o batismo bíblico. Dizer, mas eu acredito nisso, e isso é o que vejo na Bíblia. Ok, eu costumo fazer isso. Ok, vamos voltar, praticar novamente. Se você tem essa fé, como isso é prático na sua vida? Então essa fé, como se manifesta na sua vida? Então quando você batiza as pessoas, e se eles dizem, nós batizamos pessoas 2 vezes por ano, então eu penso, ok, mas então sua prática é diferente da que vimos na Bíblia, onde batizavam as pessoas imediatamente. E se sua prática é diferente, portanto, sua teologia também deve ser diferente. Por quê? Você é o que acredita, e o que acredita é o que se mostra na sua vida. E vi isso em muitas outras coisas. Com curar os doentes, com expulsar demônios. Estamos orando pelas pessoas com o batismo do Espírito Santo, como compartilhamos o Evangelho, como somos guiados pelo Espírito Santo e como vivemos a vida para alguns. E eu acredito na provisão, eu acredito que podemos viver pela fé e Deus vai cuidar de nós. E eu vejo isso na Bíblia, morto, que Deus, Ele é fiel e Jesus fala, não olhe para as flores no campo e os pássaros no céu. Se Deus cuida deles, não cuidará de nós? Não se preocupe com essas coisas, porque Deus é o nosso provedor e nos ajuda. Mas eu não vejo isso como uma possibilidade. Albergue, chegando em um carro grande, morando em uma mansão enorme e chegando de terno e gravata. Eu não vejo isso na prática. Na prática, eu vejo Paulo e Pedro e os apóstolos tinham o suficiente, mas às vezes também passavam fome, sofriam por Cristo. Você vê, tão prático como aprendemos. Por exemplo, com perseguição, vamos pegar perseguição como exemplo. Eu acredito em Deus, Ele é fiel, acredito que Ele cuidará de mim e acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas Ele não morreu para nos salvar da perseguição, Ele não morreu para nos salvar de uma vida difícil e sofrimento. Isso faz parte de ser um discípulo. E o que eu vejo na Bíblia é que aqueles apóstolos, eles em tudo isso sofreram, foram perseguidos, foram presos, eles foram espancados, eles sofreram pelo nome de Cristo. E se algumas pessoas pregam hoje como Deus nunca permitiria isso aos seus filhos, que seus filhos passassem por sofrimentos, eu penso assim, mas essa teologia prática não faz sentido, não corresponde ao que vejo na Bíblia. Porque os apóstolos, eles passaram por sofrimentos, eles foram derrotados, eles se machucaram, eles foram apedrejados, eles experimentaram que Deus estava com eles nisso, e Deus muitas vezes quis salvá-los disso. Mas toda essa coisa que nós não passar por tempos difíceis, isso simplesmente não faz sentido. Você consegue me seguir? Então eu sou muito prático na minha maneira de pensar. E eu costumo dizer assim... Encontro pessoas que dizem, tenho fé forte, acredito nisso e nisso, e eu digo não, você não acredita. Sim, eu entendo o que você quer dizer. Não, você não precisa. Sim, eu preciso. Não, porque sua vida mostra que você não acredita nisso. Você diz com suas palavras, acredita que isso é a verdade. Mas sua vida não mostra que você realmente acredita que isso é a verdade. Porque se fosse a verdade, você viveria de maneira diferente.
Para mim, fé e ação são importantes. É combinado. Você não pode dividir esses dois, ou teologia e ação. É uma das mesmas coisas. E eu acho que isso realmente me ajudou para ser muito, muito prático. E isso me levou a uma vida onde, uma vez, eu observei o livro de Atos e os primeiros discípulos, como eles viviam, e simplesmente não funcionava. Não se alinha de forma alguma com a minha vida. Eu não vivi nada parecido com o que vi lá. Eu não o vi. Eu não expulsei demônios. Eu não conduzi ninguém a Deus. Eu não sofri pelo nome de Cristo. E agora, 29 anos depois, eu vi a maior parte disso. Ou encontrar muito disso. E eu acho que é isso que precisamos. Fazer precisamos. Eu tenho um ditado onde as pessoas acham que o problema é falta de fé, da forma como pensamos, mas eu digo que o problema é falta de obediência. Na verdade, é uma falta de conhecimento. Ah, eu preciso de mais conhecimento. Não, você precisa de mais obediência. Na verdade, é melhor saber menos e fazer do que saber mais e não fazer. Quanto mais você sabe, mais responsável você se torna. E eu acho que nosso grande problema é que precisamos de obediência. Outra coisa que realmente me ajudou, e talvez eu possa concluir com isso, é que precisamos, para mim, não é sobre criar um ministério, é sobre ser fiel. E ser fiel não é o mesmo que ter um ministério, ou ser um pastor, ou ter uma igreja, ou algo assim, porque ser fiel é fazer o que Deus nos chama para fazer. E nem sempre as pessoas entendem isso. Meu apelo para eles, eu tenho treinado muito pelo mundo, eu tenho treinado pessoas, nós temos incluído pessoas. Eu quero ser fiel a isso. Mas eu também quero ser fiel à minha esposa, quero ser fiel aos meus filhos, quero ser fiel em tudo. E não é como se fosse uma coisa só. É mais importante do que o outro. E, por exemplo, tive uma aprovação alguns anos atrás, lá na Dinamarca, quando começou a perseguição. Na verdade, me pediram para sair da última reforma uma vez, da diretoria. E eu vi Deus e Deus disse, saia, vai embora, soltar. E eu fiquei tipo, o quê? E eu estava chorando, foi muito difícil, mas Deus disse, solte. E eu fiz isso. Eu realmente dei um passo além. Nem todo mundo conhece a história, mas eu me arrisquei por um breve período. Mas então foi apenas um teste de muitas maneiras. E Deus disse, ok, foi apenas um teste, queremos você de volta. E me pediram para voltar, e as pessoas perguntaram, Torben, por que você voltou? Por que você deixou tudo depois de ter dedicado tanto tempo? E deixe tudo. Você não sabe que Deus vai devolver para você, porque eu quero ser fiel. E eu não quero segurar um ministério e dizer que é meu, se Deus diz para deixá-lo ir. Porque se Deus disse para deixar isso de lado e eu me agarro a isso, posso ter muitos frutos do ministério ao meu redor, mas se eu ficar diante de Deus e Deus disser, mas não foi isso que te mandei fazer, eu não te disse para segurar. Isso. Eu te disse para soltar e você não soltou, então você não é fiel. Você entende? Você não fez o que eu te disse para fazer e para mim eu diria, a questão toda de ser fiel, isso tem sido muito, muito importante. Esse tem sido o meu próprio lema na vida. Quero ouvir um dia bem feito, servo bom e fiel. Você foi fiel nas pequenas coisas. Entre no meu descanso. Esse tem sido o meu lema. E isso se tornou claro. Me mudei para lugares e comecei escolas. E então quando Deus disse, agora esta temporada acabou, feche e mude-se para outro país. Eu fiz isso mesmo lá. Pessoas que não entenderam minha decisão, mas porque quero ser fiel. E eu quero que, quando Deus me disser algo, Ele saiba que eu vou fazer, mesmo que pareça um pouco louco, porque quero ser fiel, em direção a Ele. E eu não quero fazer coisas que Ele não me chamou para fazer. Eu não quero segurar coisas que Ele não me deu. Quando Ele diz algo, quero que Ele possa contar comigo. E isso, ser fiel, realmente me levou a uma vida incrível. Eu amo o que a maioria das pessoas gostaria de ter.
E isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Tenho tantas coisas incríveis. Experiência de ser guiado pelo Espírito Santo há apenas alguns dias. Tive um momento em que, de repente, Deus falou comigo, recebi uma palavra profética. Uma palavra para alguém de fora. Eu estava sentado com minha família aqui, estava compartilhando a palavra. E eu disse, ok, isso significa isso, isso e isso. E então eu recebi uma ligação de outro pastor que simplesmente confirmou tudo. E de repente muitas coisas aconteceram e Deus realmente falou sobre a próxima direção em nossa vida. E então quero dizer que isso foi muito importante. Caminhando nas coisas que Deus preparou para eu andar e sendo guiado pelo Espírito Santo, quero dizer a todos aí fora, sendo guiado pelo Espírito Santo, deve haver fruto do Espírito em nossa vida. Atos da carne, mas teremos o fruto do Espírito, Gálatas 5 lá. Mas ser guiado pelo Espírito e andar com Deus é muito mais do que apenas viver uma vida santa, é servi-lo, é para ter um relacionamento com Ele onde Ele diz, agora você faz isso. E você diz, sim Senhor, e então você faz. E quando termina, Ele diz, bem feito, você é bom e fiel, você foi fiel nas pequenas coisas, agora faça isso. E você diz, sim Senhor. E quando você foi fiel com isso, Ele disse, bem feito, você poderia ter sido fiel uma vez. Agora você faz isso e diz, sim, Senhor. E é realmente uma vida guiado pelo Espírito Santo, onde você se mexe bastante, onde você faz coisas, onde cresce, e isso começa pequeno e depois se torna mais e mais. E eu acho que essas são as coisas mais emocionantes desta vida, que morto. Isso não é apenas ir à igreja, é uma aventura. Tipo, é uma jornada, mas é mais do que uma jornada, é uma aventura. Realmente eu me aventuro, é uma vida plena. Jesus falou sobre uma vida plena. Isso é realmente uma vida plena. E eu sou grato pelos 29 anos que tenho caminhado com Ele agora. E no último ano eu estava na prisão, você pode ver no meu site, www.tormensondergaard.com, o novo site. Se você ainda não viu, a linha do tempo lá do que aconteceu. E foi tão interessante porque veio ao contraste. Sou uma das poucas pessoas no mundo das quais se falou no Congresso dos Estados Unidos da América, dizendo que estou sendo perseguido por causa da minha fé. Porque essa vida me deu tantos amigos pelo mundo todo, e eu amo vocês e sinto saudades. Mas isso também me deu tantos inimigos, porque se eles me odiavam, Jesus disse, eles vão te odiar. E por causa disso estou sendo perseguido. Há muitas mentiras e muitos boatos e muitas coisas ruins sobre mim por aí. E isso é apenas parte da vida. Mas o último ano na prisão, novamente, foi algo que precisava acontecer, porque eu aprendi muitas coisas novas e estou lançando 2 livros sobre isso. Um livro talvez já saia em alguns meses. 412 dias é como chamamos os 412 dias que passei na prisão. E aquele livro acrescentou algo novo à minha vida, algo que eu não sabia antes, especialmente sobre o reino de Deus. E isso é o que eu vi na minha vida que são maiores do que eu. Entre as temporadas em que Deus revelou coisas, e então, quando Ele revelou isso, na próxima temporada Ele revelou aquilo. Quando Ele revelou isso, na próxima temporada Ele revelou aquilo. Quando você fizer isto, você fará aquilo. E é isso o que é. A vida é uma longa escola bíblica. E acho que ter essa ideia de que apenas continuamos aprendendo, crescendo, seguindo, sendo transformados, continuamos famintos, e onde estamos agora é mais perto de Cristo e de viver mais próximos a Deus, a verdade na Bíblia. Mas ainda há coisas que estamos aprendendo e no próximo ano estará ainda mais perto, e no ano seguinte ainda mais. Então é um contínuo, transformação que está acontecendo. Então isso era o que eu queria compartilhar diretamente do meu coração. Quero encorajar vocês aí fora a realmente viver a vida, e eu acho que uma das coisas difíceis para mim
é ver tantos cristãos que estão apenas satisfeitos com ir à igreja, ir para casa, ir à igreja, voltar para casa e não viver de verdade esta vida. E eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Não entendo como você pode ter o Espírito Santo de Deus em você e saber que um dia estará diante dele e prestará contas do que fez nesta vida. Então você pode quase viver como o mundo e ir à igreja no domingo. Não entendo como as pessoas podem se satisfazer com isso, porque há muito mais. Isso é outra coisa. Se você quer mesmo viver como um discípulo de Cristo, precisa entender que sua vida deve ser muito diferente do que a maioria dos outros cristãos que estão no mundo. É tão diferente. Você só precisa dizer, ok, não quero ser como um líder cego, não quero construir o que é certo e errado no que vejo nas igrejas ao meu redor, mas quero seguir Cristo e viver como lemos na Bíblia, porque muitos cristãos simplesmente não estão presentes. E este tem sido o meu coração ao longo dos anos, ajudar outras pessoas e criar outras pessoas para viver essa vida, e esse é o verdadeiro eu. O principal motivo dos filmes que distribuímos, os 3 filmes que demos, e os vídeos no YouTube e o ensino é para realmente equipar e ajudar outras pessoas a entrar. Então, esse foi um vídeo de 30 minutos. Sei que é um pouco longo. Estou apenas compartilhando meu coração. Não planejei muito, mas nesses 29 anos aprendi muito e quero te incentivar a viver totalmente por Cristo. Viva tudo. Não segure nada. Não viva uma vida quando você envelhecer, deitado na cama de morte, olhando para trás na sua vida e dizendo: por que eu não fiz isso, isso e isso? Por que eu me importei tanto com o que outros cristãos pensavam de mim? Por quê? Porque foi tão intenso até minha casa e meu trabalho que eu vi a falsidade dos miseráveis, a enganação. Eu, ou as preocupações ou o caos deste mundo. Por que vivi assim e por que comprometi naquelas áreas quando eu poderia ter vivido totalmente por Cristo? E eu quero dizer, não se arrependa de nada. Tem sido uma vida realmente incrível até agora. Tem sido mais difícil do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Chorei mais. Isso custou mais vida. Estamos em outro país, há muitas coisas práticas, temos algumas malas, ainda nossas coisas estão em um container na Califórnia. Há muitas coisas que não são fáceis. Mas é uma vida completa. É uma vida cheia. Estou animado para esta vida. Estou animado pelo que Deus está fazendo e quero encorajar todos vocês a viverem. Essa vida plena também é para você. Não sonhe apenas com isso. Viva isso. Busque a Deus, ore e jejue. E quando Ele disser algo, você diz: sim, Senhor, estou fazendo. Então você faz isso. E quando tem sido fiel nas pequenas coisas, Ele fala com você de novo e você diz: sim, Senhor. Então você faz. E quando você é fiel nisso, você diz: sim, Senhor, e assume o próximo desafio, vive a vida, cresce, e há épocas de altos e baixos. Ao todo, é uma vida plena e bela, como lemos na Bíblia. Deus abençoe a todos. Vejam nossos filmes, se ainda não viram, vejam a Escola de Pioneiros online. Coloquei alguns links neste vídeo ainda, faz alguns anos desde que fiz isso, mas ainda é verdade e realmente ajuda as pessoas para sair da caixa e começar a viver a vida que Deus tem para todos nós. Que jornada estamos vivendo? Obrigado, pessoal, pelo amor, pelas orações e pelo apoio a mim e a minha família. Eu tenho muito mais que quero compartilhar. Eu trarei mais vídeos depois com mais ensinamentos. Deus abençoe a todos. Vejo vocês outra vez. Tchau, tchau. Asiques.